Há milhares de anos, a humanidade esgotou seus próprios recursos naturais do planeta, fazendo com que a sociedade entrasse em conflito. Os melhores cientistas ficaram com a missão de salvar o que restava da humanidade e criaram orquídeas modificadas como uma nova fonte de energia. Porém, os humanos ainda brigavam por suas diferenças, então eles também criaram a transformação. Quando fazem 16 anos, cada pessoa passa por uma operação de mudança corporal que as transforma em perfeitas. Essas pessoas são conhecidas como bonitas e podem ser felizes em uma cidade onde todos têm a mesma aparência, evitando novos conflitos. Aqueles que ainda não passaram pela cirurgia são chamados de feios e ficam em dormitórios escuros em uma cidade abandonada. Tali mal pode esperar para se tornar perfeita. Ela fica o dia todo em frente ao espelho, vendo como vai ficar após o procedimento com a ajuda de um aplicativo. Ela tem um melhor amigo chamado Piris. Os dois se chamam de Feio e Feia desde a infância. Às vezes eles vão até a ponte para ver os perfeitos festejando na cidade, usando óculos especiais. Piris fará 16 anos amanhã, então ele já pode passar pela operação, mas Tali somente daqui a 3 meses e vai ficar sozinha por mais um bom tempo. Os dois têm as mesmas cicatrizes na mão e fazem uma promessa, entre aspas, de que não deixarão os médicos apagar essa bosta. Naquele momento, um drone inteligente passa pela janela e os dois ficam assustados, pois eles não têm mais nada para fazer além de esperar essa maldita cirurgia, então eles correm cada um para seu quarto. No dia seguinte, eles vão a uma palestra e os alunos discutem a respeito de um lugar fora da cidade conhecido como Fumaça, liderado por um cara chamado David. Eles falam que muitos escapam da cidade e se escondem lá, mas os alunos não acreditam nessa hipótese. Nesse momento, um holograma da governadora Cable aparece e ela começa a falar sem parar, ressaltando a importância de ser perfeito. Então, todos os aniversariantes são chamados e Tali não sabe se fica triste ou feliz com aquilo, pois seu amigo vai embora. Eles se despedem e ela faz ele prometer que se encontrarão na ponte daqui a um mês. À noite, Tali fica olhando a cidade perfeita e se lembra do dia em que conheceu Piris. Seus pais acabaram de deixá-la no dormitório e Piris estava atrás dela na fila. Os dois começaram a conversar do nada e rapidamente se tornaram melhores amigos. Um dia, Piris tomou um vidro de água da mão de Tali e jogou no chão, fazendo um corte em sua mão. Logo em seguida, Tali pegou um pedaço de vidro e fez um corte igual, prometendo sentir o que ele sentisse pelo resto da vida. Uma semana depois, Tali segue sua rotina de ir à aula e ficar se olhando no espelho igual a uma idiota. Ela também fica vendo seu anel, lá ele, mas não recebe nenhuma mensagem de Piris. Se ele fosse gado, igual a muitos que conheço, essa bomba ia estar cheia de mensagens. Enfim, um mês se passa e Tali vai até a ponte para ver Piris. Ela hackeia a janela, mas deixa o anel para trás porque ele tem rastreador. Chegando à ponte, ela vê que Piris não estava lá. Ela ficou extremamente preocupada, achando que ele seria gado o suficiente para sair da cidade para vê-la. Então ela acha uma corda, sobe na ponte e começa a andar perigosamente sobre ela até chegar à cidade. Lá, ela anda sorrateiramente entre as plantas e quando um perfeito deixa cair de propósito uma máscara, pois a protagonista tem que entrar na festa de algum jeito. Ela pega a máscara e quando a coloca, surge um holograma fazendo parecer que ela está bem arrumada. Agora, Tali pode entrar na festa sem ninguém perceber. Chegando lá, ela fica impressionada com as decorações. Sabe com o que mais ela fica impressionada? Com o seu like e sua inscrição, você ajuda o canal e me ajuda a comprar o leite das crianças. Andando mais um pouco, ela encontra Piris, que agora se parece com o Ken da Barbie. Ele não a reconhece, pois ela está de máscara, o que é um pouco estranho, já que a máscara só cobre a metade do rosto dela. Então Tali tira a máscara e ele fica chocado, porque nunca viu uma mulher tão feia na vida dele. Ela pergunta por que ele não foi até a ponte, e ele responde que não é gado o suficiente para sair da festa e ir encontrá-la na ponte, que as coisas agora estão diferentes e que ele não sabe como ter uma relação de afeto com ela. Tali fica chocada com o que acabou de ouvir, pois Piris agora não quer mais saber dela e até deixou os médicos tirarem a cicatriz. Nesse momento, o sistema falho de segurança emite um alerta de que há um intruso na cidade, então Tali começa a correr antes que os guardas cheguem. De repente, ela fica presa em uma varanda e sem saber o que fazer, pega um colete aleatório e pula do prédio. Quase chegando ao chão, uma barreira de proteção é ativada e como Tali é a protagonista, ela não pode ser finalizada. Então ela corre até chegar novamente à ponte. Enquanto estava voltando, acidentalmente chuta uma pedra que cai na água e aciona os drones inteligentes que a veem. Quando estava quase entregando os pontos, uma colega de quarto, Shay, aparece e faz Tali subir em sua prancha para que possam sair dali. Elas fogem, mas os drones as perseguem. Porém, o drone não contava que Shay era habilidosa e sabia fazer as melhores manobras no meio da floresta, despistando o drone facilmente. Para agradecer esse salvamento, Tali vai até a cozinha e pega emprestadas algumas comidas, criando um laço incrível entre as duas. Elas trocam experiências e falam como é difícil ser abandonada quando seus amigos completam 16 anos. Nesse momento, Shay revela a data de seu aniversário e Tali descobre que faz aniversário no mesmo dia, tornando o laço entre elas cada vez mais forte.
No dia seguinte, Shay traz uma prancha para ensinar Tali a usar, mas ela cai miseravelmente no chão ao tentar voar. O mais impressionante é que ela cai de costela no chão e sai dali como se nada tivesse acontecido. Na escola, Tali fica chocada ao ver que as meninas devolvem um livro a Shay, pois nessa época os livros não existiam mais. As meninas ficam maravilhadas com a descrição textual do livro sobre como sobreviver na floresta e se perguntam se a fumaça é assim. Tali pega o livro emprestado enquanto as meninas a chamam de legal pelo que ela fez na noite passada, o que a deixa com raiva, pois isso significa que Shay é uma fofoqueira de primeira classe e contou para todo mundo o que aconteceu. Ela teme que descubram e a impeçam de fazer a operação. Mas Shay diz que isso é impossível, já que eles querem que todos sejam perfeitos. Os dias se passam e Tali come o livro com Angu, mas continua sonhando com a transformação. Shay continua a ensinar Tali a usar a prancha e em troca elas pegam mais comidas emprestadas na cozinha. Tali mostra a Shay as inúmeras faces dela perfeita, mas Shay diz que não tem esse aplicativo. Na verdade, ela não está animada com a operação. Num passe de mágica, Tali fica extremamente habilidosa com a prancha, então as duas fazem manobras incríveis nas rampas, arriscando suas vidas a troco de nada. Mais tarde, Tali devolve o livro a Shay e diz que gostaria de visitar a natureza, mas Shay retruca dizendo que essa operação é uma perda de tempo. Tali acha que essa conversa é de doido. De repente, Shay menciona a fumaça e leva Tali à beira da floresta. Depois de deixar seus anéis em um galho de árvore, as duas cruzam a fronteira com suas pranchas sobre as águas. À noite já estão em uma cidade abandonada e Shay conta a Tali sobre objetos antigos, como montanhas russas. Depois, Shay leva Tali para o topo de um prédio e revela a verdade. Ela diz que a fumaça é real e que David chegará em breve. Shay se recusa a fazer a cirurgia e dali mesmo quer que Tali vá com ela. Tali se recusa, dizendo que Shay é maluca e que ela não quer ser livre, ela quer ser perfeita. Shay fica extremamente chateada e dá as coordenadas da fumaça, caso Tali mude de ideia. Shay abraça Tali antes de ir embora, seguindo o sinal de incêndio de David no prédio da frente. No dia seguinte, Tali completa 16 anos e vai à clínica para realizar a tão sonhada operação. No entanto, todos são chamados, menos ela. Então, um guarda a chama e a leva de nave para ver a doutora. Lá, ela explica que Shay está desaparecida. Tali mente, dizendo que não sabe de porcaria nenhuma, mas a doutora é astuta e já vê os sinais vitais em uma tela que informa que Tali está mentindo. Cabo lhe diz a Tali que Shay está em perigo e que David fez uma lavagem cerebral nela, sendo ele conhecido mundialmente por fazer esse tipo de coisa. Mas Tali não é X9 e não entrega sua amiga, então a doutora manda que ela volte para seu quarto sem fazer a cirurgia. Na mesma noite, Tali ouve um barulho na janela e fica surpresa ao ver Piris invadindo seu quarto do nada. Tali explica o que aconteceu e Piris diz que é melhor ela contar a verdade a Cable, pois ela poderá ser operada e os dois finalmente poderão ficar juntos. No dia seguinte, Tali vai até Cable e conta a verdade. Cable diz que David está desenvolvendo um soro que reverte o procedimento, então precisa que Tali se infiltre na fumaça para impedir que isso aconteça. Tali aceita e Cable promete que, após a missão, ela a tornará o ser mais perfeito já feito naquela cidade. Ela também dá a Tali um colar que pisca e diz que ela deve ativá-lo quando encontrar o soro. Tali segue as instruções de Shay e voa de prancha na velha montanha russa por centenas de quilômetros. Mais à frente ela encontra uma brecha e cai no meio das árvores da floresta, mas antes de tocar o chão, o campo de força a salva novamente, pois a protagonista não pode morrer. Lá, ela observa os trilhos de trem abandonados e os segue até a fumaça. Os dias se passam e Tali sobrevive na natureza como leu no livro. Ela admira a natureza como ninguém e também escala uma montanha. Lá em cima, encontra o fim da linha de trem que tem uma grande lacuna no meio de um abismo. Então ela sobe na prancha e salta. No meio do caminho, a bateria da prancha acaba e ela começa a cair muito rápido, mas antes de atingir o chão, a prancha recarrega no ar e liga novamente, salvando mais uma vez a protagonista. Chegando ao outro lado, ela tem que seguir as ordens e esperar em um campo de orquídeas. Enquanto isso, Cable chama Piris à sala dela e revela que foi ela quem mandou Piris ir ao quarto de Tali naquela noite. Ele fala que foi bom ter voltado lá e que lembrou de quando era feio. Então Cable o interrompe e diz que ele foi selecionado para um novo procedimento. Piris concorda em entrar na máquina de cirurgia para ter melhorias corporais. Naquela noite, Tali acorda tossindo por causa da fumaça e descobre que o campo está em chamas. Ela não sabe como sair dali. De repente, uma pessoa misteriosa a pega e a leva embora. É Dave, que prontamente passa um sensor nela procurando rastreadores. Ele acha um dentro da prancha e o remove, mas quando passa no colar, o scanner não reage. Na mesma hora, os homens de Cable recebem o alerta da remoção do rastreador, então ela envia seus homens para vasculhar a área. De manhã, David e Tali chegam ao posto avançado da fumaça, onde reencontram Shay, que fica animada ao ver a amiga novamente. Shay fica entusiasmada, mas Croy desconfia. O grupo acampa durante a noite e Shay pergunta sobre o colar. Tali mente, dizendo que achou aquele colar no meio do mato.
Tali fica surpresa ao ver Shay feliz depois do que Cable disse e expressa preocupação, o que faz Shay pensar que Tali está lá para convencê-la a voltar. As duas começam a discutir e Tali concorda em dar uma chance à fumaça. No dia seguinte, Tali descobre que os caras colocam fogo nas orquídeas de propósito, porque elas são tóxicas e destroem tudo o que vem pela frente. Tali não acredita nele e diz que as orquídeas são a solução de energia limpa, mas David explica que o governo está mentindo para as pessoas e que as orquídeas estão transformando o planeta em um verdadeiro deserto. Ele quer levar Tali na sua próxima missão, mas Croy não confia nela. Shay diz que confia em Tali de olhos fechados. O grupo tem um helicóptero movido por painéis solares e parte em um voo. Agora Tali tem uma visão mais ampla e vê onde as orquídeas cresciam e que esses locais se tornaram um deserto. Usando um lança-chamas, Shay queima as orquídeas, mas o tablet de Croy detecta a presença de alguém se aproximando e David aproveita para camuflar o helicóptero no meio da fumaça. O movimento solta a corda que segurava Shay e ela cai. Os guardas de Cable se aproximam, então Tali amarra um saco na ponta da corda e joga para Shay descer. O helicóptero começa a perder equilíbrio e Tali procura Shay entre as chamas. Felizmente ela encontra sua amiga, mas um guarda aparece. Tali pega um saco em chamas e joga no guarda, que é finalizado ali mesmo. Finalmente, as meninas seguram a corda e o helicóptero sai voando antes que um guarda possa pular também. Depois que o grupo pousa, Croy fala que os guardas encontraram eles por causa de Tali, mas Shay a defende, e David diz que quem arrisca a vida pela fumaça merece uma chance. O grupo acampa novamente à noite, mas Tali não consegue dormir, pois fica pensando em Cable e como vai manipular as pessoas da fumaça. Ela sai da tenda e vê David tomando banho no rio. Depois de ver David nu, Tali volta para a tenda extremamente envergonhada. No dia seguinte, Tali é vendada e finalmente levada para a fumaça, onde toda a comunidade vive próspera na natureza. Tali acha que viver assim é muito difícil, pois na cidade ela tinha tudo na mão, mas admite que a comida é mais gostosa quando é cultivada na terra. Todos precisam trabalhar lá e não há dinheiro, pois as coisas são compartilhadas ou trocadas. O mais importante é que todos estão ali por opção. Os trilhos são reciclados para fazer ferramentas e eles não fabricam armas, pois são pacifistas. Uma tarde, Tali encontra um esconderijo e, curiosa, tenta olhar para dentro, mas Croy a pega em flagrante e manda que ela saia dali. Tali pega as ferramentas e começa para ajudar nos trilhos. Depois come comida apimentada pela primeira vez e dança ao redor do fogo. No dia seguinte, David ensina Tali a atirar com uma besta de caça. Ela é péssima nisso, mas logo pega o jeito. No caminho de volta, David explica que nunca foi à cidade, pois nasceu e cresceu com sua família na natureza. Tali fica chocada ao ouvir isso, porque ela mal sabe quem são seus pais. Então David a presenteia com um par de luvas velhas. Naquele momento, um membro da fumaça volta machucado e diz que os guardas ainda estão por perto. Ele também fala que eles não estão puros e que estão mais rápidos e fortes do que o normal. Depois, Shay percebe que Tali está usando as luvas de David e que isso é um grande problema. Os objetos na floresta têm valores diferentes, e se David deu as luvas a ela, é sinal de que ele gosta dela. Shay diz a Tali para escolher o que quiser imediatamente e parar de brincar com eles. Mais tarde, Tali sai com David e menciona rumores de um soro para destruir os perfeitos. Então David a leva para uma casa afastada, e se você achou que era para fazer brincadeiras, você achou errado. Eles só foram conhecer os pais de Davi. Lá, Oz e Mad estão esperando ansiosos para conhecer a nova namorada do filho. Dentro da casa, Tali percebe que eles guardam livros e fica sabendo que eram cirurgiões de Cable, mas suspeitar que Após toda essa confusão, Tali joga seu colar no fogo, optando por ficar ali mesmo. Ela tenta dizer a David que é uma traidora, mas ele não a deixa terminar de falar e os dois se beijam. Nesse momento, o fogo aciona o colar. Na manhã seguinte, as naves da cidade chegam à fumaça e atiram sem dó. Todos começam a correr, mas os guardas os perseguem. No local, há várias armadilhas instaladas, mas isso não é nada para os guardas, que saem facilmente. Eles atacam os rebeldes e capturam vários, incluindo Shay. Tali e David conseguem encontrar um local seguro, mas David quer sair e Tali não deixa. Tali vê que Piri se tornou um guarda e fica arrasada. Oz e Mad são capturados e Cable quer saber onde David está. Os pais não falam, então Cable ordena que Piri passe Oz. Tali e David correm para detê-lo, mas Piris é mais rápido e finaliza o homem ali mesmo. É nesse momento que Cable diz que Tali estava trabalhando para ela e todos ficam furiosos. Enquanto isso, Mad esconde a cura no bolso de David. Cable fala incessantemente e anuncia que todos vão ser perfeitos. Mas Tali corre até uma barraca e inicia um incêndio. Ela pega a besta e foge pela janela. Um guarda tenta arrombar a porta, mas a barraca explode, lançando-o para longe e permitindo que David fuja. Um guarda vai atrás dele, mas Tali acerta uma flecha nele. Piris quer participar da brincadeira, mas Cable diz que já está indo embora. Os guardas que ficaram destroem tudo que vem pela frente, colocando fogo na área e levando os prisioneiros para a nave. Depois que vão embora, David reúne o que sobrou para resgatar seus companheiros. Nesse momento, Tali começa a insistir com ele e ele parte para cima dela em um momento de fúria. Ela quer ajudar, mas ele diz que ela é uma X9 que deve ficar. Ela responde que sem ela ele não é ninguém naquela cidade.
Chegando à cidade, Tali encontra os alunos e diz a eles que a fumaça é real. Eles não acreditam, mas ela traz David que os convence. Tali pega emprestado o anel deles e pede que criem uma distração. Logo eles escrevem no céu que a fumaça vive com suas pranchas. Enquanto isso, Tali e David esperam a nave sair da clínica e entram usando suas pranchas. Eles passam pelos túneis e pousam com segurança, graças aos coletes. Eles andam cuidadosamente e Tali usa o anel para abrir a fechadura, mas o anel não funciona. De repente a porta se abre e aparece um perfeito. Davi começa a lutar com o cara, e eles trocam golpes. David consegue dominá-lo, então Tali pega o anel dele, David o joga no corredor e ela tranca a porta. Os alarmes disparam e a dupla consegue libertar seus aliados. Tali percebe que Shay não sai da sala e Croy revela que ela já fez a cirurgia. Enquanto todos fogem, Tali, David e Mad vão atrás de Shay. Quando chegam ao laboratório, já é tarde demais. Shay já é uma perfeita. Tali pede perdão, mas Shay diz que ama ser perfeita. Nesse momento, Cable e Pires chegam e obrigam os três a entrar na máquina. O processo começa, e quando as agulhas estão prontas, Croy aparece na janela com um helicóptero e ateia fogo na janela. O impacto destrói as máquinas e o trio sai sem passar pelo procedimento. No meio da confusão, Tali pega Shay, enquanto Mad pega o restante da cura que estava em uma maleta. Chegando à cobertura, Pires já os espera com sangue nos olhos. Tali tenta fazer com que ele recupere a consciência, mostrando um pedaço de vidro que lhe dera as cicatrizes. Pires coloca a mão no rosto de Tali, mas David pensa que é um ataque e parte para cima dele. Os dois começam a lutar, mas David não dá nem para o cheiro, já que Pires é bem mais forte. Nesse momento, Tali atinge Pires com uma prancha e ele fica pendurado à beira da ponte. Ele fica lá por um segundo, diz o apelido dela e cai na cachoeira. Depois, o grupo foge enquanto as crianças fazem um drone colidir com o outro. Mad pega o soro para terminar de misturar a cura, mas não tem certeza se vai funcionar. Shay não quer tomar porque quer ser perfeita. Então Tali decide ser a cobaia. Ela se entregará, passará pela cirurgia e depois tomará o soro, prometendo que avisará se funciona ou não. A nave se aproxima e Tali se entrega. Muito tempo depois, Tali é perfeita e vive em um apartamento de luxo. Ela adora ser assim, mas a cicatriz em sua mão revela que ela está mentindo, deixando em aberto a possibilidade de um segundo filme. Gostou do resumo? Dá aquela moral se inscrevendo, deixando o like e comentando. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!